Vamos precisar bastante, por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar de alguns interesses contrapostos e as pessoas já vão querer dizer isso, sabe, só apontar dedos, a gente adora fazer isso. Mas vamos tentar respirar um pouquinho pra gente conseguir compreender que isso é a alma do negócio. Oi, a partir de agora menos emoção e mais razão. Quando uma tragédia como as enchentes do Rio Grande do Sul acontece, a gente tenta achar o culpado. De quem é a culpa, quem é o responsável, quem tem que pagar, quem deixou de fazer o que tinha que fazer, quem é que vai responder por tanta dor. Essa é a reação normal. É normal que você também tenha, é normal, eu tenho também, mas é minha função, gente, eu tenho que trazer o mas. Mas apontar dedos é um meio eficientíssimo da gente tentar minimizar aquela sensação de impotência que toma conta de nós. No primeiro vídeo dessa série, quando a gente falou sobre os negacionistas, eu disse que o tema mudanças climáticas é complicado porque é um tema que enseja ação, posição, em outras palavras, trabalho. Seja lá qual for o nosso compromisso, ele vai dar trabalho. Se eu decidir diminuir o consumo de carne, reciclar meu lixo, trocar o meu veículo por um elétrico, diminuir resíduos, entrar no consumo circular ou apenas fiscalizar o debate público e trabalhar por melhores escolhas nos nossos espaços de representação, tudo isso dá trabalho. E aí, muitas vezes, apontar dedos é só uma maneira de eu me sentir melhor depois de me sentir mal porque me pensei inerte, sabe? Porque eu me culpo de alguma forma. E a gente percebe muito isso num fenômeno agora das redes sociais, que é tentar cobrar personalidades para que elas resolvam um problema que não é delas, porque não são as responsáveis pela gestão pública. É confundir os entes responsáveis. Então, se é responsabilidade estadual, municipal, federal, é um desespero sem compreensão, entendeu? Porque a gente fica apavorado e a gente quer só apontar o dedo. Só que isso, ok, dissipa o sentimento negativo, aquilo que a gente está sentindo, mas em termos de produtividade é pouquíssimo eficaz, tá? Vou contar uma história para vocês. Outro dia, na verdade não foi outro dia, faz um tempo, mas eu citei os dados de crescimento de uma gigante chinesa no Brasil em 2022. Foi no Instagram. Essa empresa das brusinhas cresceu 300% no ano. Faturamento de 8 bi. E aí no mesmo ano, uma pesquisa constatou que metade dos consumidores dizia, que observava o processo produtivo, se o processo produtivo da empresa era sustentável antes de consumir. Estranho, né? Tem alguma coisa aí que parece que não fecha. Como é que uma empresa que vem de um país que recebe muitas críticas em relação à sustentabilidade ou a práticas trabalhistas pode crescer tanto num mundo em que 50% da população diz que observa o processo produtivo antes de consumir, né? As pessoas declaram que se preocupam, mas se preocupam? Então eu suscitei, tá? Suscitei essa questão. Pronto. Foi só falar sobre isso que eu virei o quê? Elitista no Twitter. Eu não entendia que os pobres só conseguem comprar dessa empresa, eu não entendia que a grade de numeração dessa gigante chinesa era mais inclusiva, eu não entendia nada. E entender, gente, eu entendo. Mas será que todo mundo também entende? Que não se faz política só com decisões fáceis e que ponderar interesses e frustrar expectativas faz parte do jogo? Eu entendo isso e quero que vocês entendam também que muitas vezes, prestem atenção, ser menos sustentável é ser mais barato. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre direito concorrencial. Na época, eu me interessei pelo dumping ambiental. Vocês sabem o que é dumping ambiental? É quando uma empresa se instala num lugar com legislação ambiental mais frouxa, para quê? Para aumentar o seu lucro. E aí, gastando menos na produção do produto e destruindo o meio ambiente, ela ou aumenta a sua margem de lucro ou oferece o produto a um preço baixo o suficiente para sufocar o concorrente. Dá para fazer isso também com a legislação trabalhista. Num mundo sem fronteiras, em que todo mundo está competindo com todo mundo, a coisa fica bastante complexa. Eu sei, começou com a gente falando sobre uma brusinha e de repente vira um assunto desse tamanho com esse nome dumping. Isso é a vida. Diferente das redes sociais, onde os assuntos têm a profundidade de um pires. Eu falei da gigante chinesa e a gente poderia falar, inclusive, do assunto do momento, que é taxar as compras abaixo de $50 e dos interesses contrapostos aí também, né? Porque parece que decidir taxar compras abaixo de $50 é só fazer com que as pessoas não possam consumir as suas brusinhas ou os seus cacarecos. Quando, na verdade, a gente está falando, por exemplo, da sobrevivência das varejistas brasileiras, que dão emprego para quem é aqui do Brasil. Mas, enfim, esse não é o assunto do vídeo. Só para dizer que as coisas são complexas. Dito isso, portanto, e partindo do pressuposto da complexidade do assunto,
Seria importantíssimo que nós conseguíssemos concordar com a gravidade da situação e com a urgência em adotar medidas efetivas que consigam unir, ainda que com alguns sacrifícios, os objetivos de curto e de longo prazo, tá? Vou dar um exemplo. No Brasil, existe tradicionalmente uma divisão quando a gente fala do Congresso Nacional. De acordo com o Observatório do Clima, 74% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil vem do agronegócio e a bancada do agro está normalmente na oposição de iniciativas de proteção ambiental, o que é bem esquisito se você parar para pensar. Porque vamos lá, levando em conta que as mudanças climáticas vão afetar todo o nosso ecossistema, as chuvas, o solo, a biodisposição de nutrientes, o agronegócio deveria ser o primeiro a proteger o meio ambiente, né? Porque não são eles a área econômica mais afetada? Uma indústria, uma fábrica pode ser reconstruída em outro lugar. E uma lavoura? Se o clima deixa de ser propício para as plantações, o agronegócio vai fazer o quê? Então, essa disputa entre agro e meio ambiente no Congresso e na política em geral é míope, nos dois sentidos. Erra quem não vê que a sustentabilidade é uma questão séria, que precisa ser endereçada, e erra quem acha que o Brasil não precisa do agronegócio. A importância do agronegócio para o PIB do Brasil, enfim, o agronegócio representa quase um quarto, 25% do produto interno bruto brasileiro. E tudo isso está em xeque se as coisas continuarem como estão e o meio ambiente só se tornar pauta quando cidades inteiras ficam debaixo da água. Era importante o quê? Dificílimo. Era importante conseguir dialogar. Eu sei que está difícil, mas se nós conseguirmos nos manter razoáveis e abertos a ouvir as demandas do outro lado, aí a gente ganha um pouco de esperança. Vamos colocar uns números aqui. Só no Rio Grande do Sul agora já chegam a 1,3 bilhão os prejuízos para a agricultura e a pecuária do estado, segundo estimativa da Confederação Nacional de Municípios. E aí, notícia boa, a gente vê um movimento pela reconstrução. E não, eu não vou nesse vídeo entrar no mérito da responsabilidade fiscal, assim como eu não entrei no mérito da taxação das comprinhas até $50. Frente às necessidades do Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou a suspensão da dívida do Estado com a União por 36 meses. O novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco do BRICS+, e presidido no momento pela Dilma Rousseff, anunciou um empréstimo no valor de 5,75 bilhões. Uma parcela substancial desses recursos deve ser utilizada para reconstruir as infraestruturas públicas destruídas pelas chuvas. Essas verbas trazem um alento nesse momento tão difícil, mas a gente não pode deixar de pensar se, no desespero de reconstruir o mais rápido possível, que é absolutamente compreensível, a gente não pode acabar reforçando a crise mais para frente. Será que a gente vai reconstruir sem levar em conta a resiliência climática? A gente vai reincidir no erro? A reconstrução de médio e longo prazo demanda o quê? Uma nova forma de pensar. Não dá mais para o Brasil ser reativo quando acontece alguma tragédia, ou ser só reativo. Esse é o presente, mas não pode ser mais o futuro. A gente precisa ser proativo na adaptação das nossas cidades e na proteção do meio ambiente. Eu sempre falo isso em relação a qualquer coisa. A hora que a coisa já aconteceu e a gente reage, o dano já está causado. Tem coisas irrecuperáveis, por exemplo, a vida das pessoas que morreram. Então a gente não pode só agir na reação, a gente precisa agir na prevenção. Bom, enfim, falei dos planos de reconstrução, mas sobra para todo mundo, tá? No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, do PSDB, está sendo acusado de ter alterado em torno de 480 normas do Código Ambiental no seu primeiro ano de mandato em 2019. A gestão do Eduardo Leite está sendo bastante criticada por ambientalistas, que o apontam como articulador de um desmonte das leis estaduais de proteção ambiental junto com a Assembleia Legislativa do Estado. O executivo gaúcho respondeu que as catástrofes climáticas são uma crise global e que não podem ser atribuídas a uma ou outra lei. O governador, em nota, disse também que a atualização alinhou a lei estadual à legislação federal. Em entrevista ao podcast da Folha de São Paulo, o Café da Manhã, a Nathalie Anderstel, que é especialista em clima, analisou o papel do executivo e do legislativo na prevenção e no enfrentamento de desastres e o que deveria estar sendo feito, mas não está. É um programa muito bom, vale a pena escutar. Ela conta que uma coisa a prestar atenção é que o Programa de Infraestrutura do Governo Federal, o PAC, não contém nenhum projeto de resiliência climática. Diz que sobrava para todo mundo, né? Pois é. O Brasil está construindo infraestrutura para um clima que não existe mais, incluindo aí habitações sociais em áreas de risco sem adaptações. É jogar dinheiro do contribuinte no lixo.
nós estamos criando os problemas do futuro. E estamos também alimentando esse tipo de tragédia com a falta de uma transição energética com subsídios para carvão mineral, por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul. Um projeto de lei de 2023, apresentado pelos 3 senadores do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente do Bolsonaro, do Republicanos, o Luiz Carlos Renzi, do PP, e o Paulo Paim, do PT, são os senadores que apresentaram esse projeto com o objetivo de dar subsídios à produção de carvão mineral, uma das formas de geração de energia mais poluentes que existe, e que representa uma parcela muito pequena da matriz energética do Brasil, vale a pena dizer. Um levantamento mostrou que em 2023 apenas 3 deputados do Rio Grande do Sul destinaram verbas por emendas parlamentares individuais para prevenção direta ou indireta dos desastres climáticos, o que respondeu por, olha só, 0,14% do dinheiro das emendas dos parlamentares do Rio Grande do Sul. E como aqui nós estamos dando nome aos bois, foram os deputados Alceu Moreira, MDB, Maria do Rosário, PT, e Fernanda Melchiona, do PSOL. Quando foi visitar o Rio Grande do Sul pela primeira vez depois das chuvas, o presidente Lula foi acompanhado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, o que é excelente não só para mostrar a união do Brasil, para ajudar os gaúchos, mas também para o povo gaúcho saber exatamente quem tem responsabilidade para que isso não ocorra novamente. Além da instância estadual, a gente olhar também para o governo federal, né, e para os representantes do Estado no Congresso Brasileiro. Até porque o Congresso Brasileiro vem sendo uma fábrica de projetos anti-clima e anti-meio ambiente. O Observatório do Clima indica que existem mais de 20 projetos de lei e 3 propostas de alteração da Constituição com potencial para ampliar a destruição ambiental. São tentativas de alterar a legislação brasileira para reduzir áreas de preservação de florestas e outros tipos de vegetação, afrouxar as regras de licenciamento ambiental e mecanismos de fiscalização ou anistiar grileiros e desmatadores. É o chamado pacote da destruição. Aliás, os congressistas do próprio Rio Grande do Sul, vamos falar de novo neles, não têm um bom histórico nessa área. Para dar alguns exemplos, o PL 1282 de 2019, proposto pelo senador Luiz Carlos Renzi, do PP Rio Grande do Sul, permite a construção de reservatórios de irrigação em áreas de preservação permanente, como margens de rios, o que, segundo especialistas, pode piorar a situação em caso de enchente, pois o desmatamento leva a um desequilíbrio dessas regiões que serviriam de barreira ao efeito das chuvas. Quando a gente fala de Amazônia, existe uma proposta no Congresso cujo objetivo é reduzir a área de proteção da Amazônia. Só para esclarecer, o desmatamento aumenta a emissão de gases causadores do aquecimento global e afeta o regime de chuvas em diferentes partes do país, incluindo o Sul. O PL 3334 de 2023, do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, tenta reduzir a chamada reserva legal, que é a área de preservação obrigatória em propriedades na Amazônia, de 80% para 50%. Segundo a nota técnica do Ministério do Meio Ambiente, a proposta tem potencial de retirar a proteção de uma área maior que o estado de São Paulo. O argumento do senador é a necessidade do desenvolvimento da região. E veja só, eu compreendo que a gente precise desenvolver uma região, mas a que custo? É esse o cálculo que a gente precisa fazer. Qual é a nossa definição de desenvolvimento? É mesmo desenvolvimento que coloca em risco a saúde física, ambiental e econômica dos brasileiros em alguns anos? E já que no vídeo passado eu falei sobre personalidades políticas atraindo atenção na tragédia às vésperas da eleição municipal, nesse eu conto que o governo federal anunciou a criação de uma Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e nomeou agora ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, para liderar esse esforço, coordenar e monitorar as ações de ajuda do governo Lula ao Estado. E essa nomeação não foi muito bem recebida por muita gente. O Paulo Pimenta é gaúcho e se coloca como um possível sucessor do governador Eduardo Leite, que não pode mais concorrer à reeleição por estar no seu segundo mandato. O partido dele, do Eduardo Leite, o PSDB, acusou a nomeação do Paulo Pimenta de ser uma escolha política tentando capitalizar em cima de uma tragédia. O governo federal quer o crédito pelos recursos que ele está mobilizando. Agora, se o mesmo tivesse acontecido, mas o nome escolhido fosse um nome mais técnico, não poderia ser mais efetivo? Era realmente a hora de criar esse incômodo político que pode gerar disputas de poder e de espaço na ponta, quando o foco deveria ser só a ajuda emergencial? Me digam o que vocês acham. Falando em governo federal, é bom lembrar também do papel da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e referência mundial na área. Na sua posse em 2023, a Marina prometeu que o Brasil deixaria de ser um páreo ambiental. A promessa da ministra está difícil de ser cumprida muito porque ela está enfraquecida, vítima da falta de apoio no seu próprio governo.
Cadê a devida autoridade climática prometida a Marina Silva, que, aliás, foi importante aliada no segundo turno que garantiu a vitória do presidente Lula? Onde é que foi parar? O governo federal avançou no tema? Avançou. Mas vamos lembrar que a gente está comemorando o mínimo. Não dá para a gente se contentar com o mínimo. O Brasil não merece uma política ambiental que se baseia no... Pelo menos não é o Bolsonaro e o Ricardo Salles. Muito pouco, né? O debate climático no Brasil é complexo. Sim, é. Como é em todo lugar. A grande questão da emergência climática é que nós sofremos de um problema de ação coletiva. É um problema global cujas soluções locais são limitadas. Limitadas, mas essenciais, principalmente para a população desses lugares. Muitos países, regiões, cidades, políticos sofrem do famoso "eu não quero pagar a conta sozinho". Ou então, "os outros não fizeram, porque sou eu quem tenho que fazer". Porque o que aconteceu em maio de 2024 no Rio Grande do Sul vai acontecer de novo. Em outro estado, em outra cidade, em outro momento, mas os cientistas todos afirmam que eventos climáticos extremos vão ficar cada vez mais comuns. Quando for com você, na sua região, na sua lavoura, você não vai querer que tivessem feito alguma coisa antes? Vou apostar que sim. O Brasil tem muitos problemas históricos que nós ainda não resolvemos. E agora a gente vai precisar trabalhar com esses problemas do passado e com os problemas do futuro. É difícil, mas é o único jeito. Como sempre, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo ou as ideias dele com seus amigos.